Prezados alunos, neste momento que estamos passando, momento bom para refletirmos, pensarmos na nossa vida. Como não podemos parar, vamos continuar com a nossa disciplina de bioestatística. Faremos algumas adaptações, como questionário de múltipla escolha, para fixação dos exercícios, do tema da aula, e vamos continuar a nossa matéria. Bom dia. Após esta revisão, entramos no tema da nossa aula, que são medidas de tendência central, onde temos a média, a mediana e a moda. A média, mais conhecida de todas nós. Quando fazemos as nossas provas e queremos saber se vamos ser aprovados ou não, nós fazemos o quê? A média das notas, né? A pergunta é, como será feita a avaliação? Então, como será feita a média das provas? Você soma e divide pelo total de provas realizadas. Isso vale para tudo. Ela é uma maneira de representar uma variável quantitativa. Por exemplo, eu tenho idade. Eu coletei a idade de 100 pessoas. É possível apresentar a idade das 100 pessoas uma a uma numa tabela? Não. Então, o que eu tenho que utilizar são medidas resumos. Como nós vimos que para as variáveis qualitativas eu tenho número e porcentagem, para as variáveis quantitativas eu tenho média e desvio padrão. A média, então, é um único valor que vai representar aqueles 100 indivíduos que eu coletei na minha amostra. E a forma de calcular é soma de todos os elementos dividido pelo total de elementos. Ela é representada pela amostra com x barra. Se fosse população, são utilizadas as letras gregas como para a média mi. Para o desvio padrão de amostra, a representação é esse S maiúsculo e para a população é o símbolo sigma. Vamos então supor que um aluno realizou 5 provas, obtendo as seguintes notas: 9, 6, 7, 4, 10. Pergunta: esse aluno foi aprovado? A média para aprovação é 7. Então, como que a gente vai saber se ele foi aprovado ou não? Temos que calcular a média das 5 provas. Então, x barra é 9 mais 6 mais 7 mais 4 mais 10 dividido por 5, porque eu tive 5 provas. A média final deu 7,2 e, portanto, podemos dar uma ótima notícia a esse aluno. Ele foi aprovado. A moda é apenas o número que aparece mais vezes. Eu coloquei aqui apenas para o conhecimento de vocês, porque não tem muito sentido epidemiológico. A moda, ela pode existir, eu posso ter num conjunto de dados um valor para a moda, 2 valores ou mais, ou posso não ter valor repetido, sem moda, como no caso do nosso exemplo, onde o aluno não tinha nota repetida e, portanto, neste caso, a gente diz que é sem moda. Mediana. A mediana é o valor que ocupa a posição central de uma série de dados. Primeira coisa, elas têm que estar ordenadas de forma crescente ou decrescente. Nos nossos exercícios, vamos preferir sempre a forma crescente. E ela é calculada de formas diferentes, em valores individuais, se o meu N é ímpar ou se o meu N, que é o número de observações, for par. No caso do número de observações ser ímpar, a mediana é o valor que ocupa a posição N mais 1 sobre 2, lembrando que é posição. Quando o meu N é par, a mediana é a média aritmética dos 2 valores centrais, ou seja, os valores que ocupam a posição N sobre 2 e a posição N mais 2 sobre 2.
veremos alguns exemplos para facilitar a compreensão do cálculo da mediana. Vamos então voltar ao exemplo das notas do nosso colega, que tem o seguinte, vamos supor que tenhamos o seguinte conjunto de dados: 2, 4, 5, 7, 9. A mediana, então, é o valor que ocupa a posição n mais 1 sobre 2. Ou seja, eu tenho 5 elementos mais 1, 6, divididos por 2, 3, ou seja, terceiro elemento. E qual é o valor que ocupa o terceiro elemento? O primeiro elemento é o 2, o segundo elemento é o 4, o terceiro elemento é o 5. Portanto, a minha mediana é o valor 5. Agora, com o exemplo do nosso aluno, ele obteve 5 provas, 5 notas das 5 provas. Primeira coisa, colocar em ordem crescente, então fica 4, 6, 7, 9, 10. Daí, em seguida, calcula-se a posição do valor mediano, como n é ímpar, a mediana é o valor que ocupa a posição n mais 1 sobre 2. No nosso caso, 5 mais 1, 6 sobre 2, terceira posição. O elemento que corresponde à terceira posição é o valor 7. Portanto, a mediana é igual a 7. Vamos voltar então ao nosso primeiro exemplo e acrescentar um valor a mais, o 11. Como n neste caso é par, o meu conjunto de dados tem 6 elementos, eu coloco em ordem crescente e a mediana é a média entre os dois valores centrais, ou seja, os valores que ocupam as posições n sobre 2 e n mais 2 sobre 2. n mais 2 sobre 2 são 6 elementos mais 2, 8, dividido por 2, quarto elemento, n sobre 2, 6 dividido por 2, 3, terceiro elemento. Portanto, a minha mediana é a média entre os valores que ocupam a posição 3, terceiro elemento, que no nosso caso é 5, e o quarto elemento, que no nosso caso é 7. Portanto, a minha mediana é 5 mais 7 dividido por 2, ou seja, 6. Este valor 6 deixa 50% dos meus dados abaixo dele, são 3 valores, 2, 4 e 5, e 50% dos meus dados acima desse valor, ou seja, 7, 9 e 11. E assim, pessoal, com os nossos pensamentos na média, mediana e moda, medidas de tendência central, vamos agora para os nossos exercícios. Para facilitar, eu coloquei os exercícios da apostila como exercícios de múltipla escolha no nosso sistema Moodle como atividade de questionário. Boa sorte e qualquer dúvida, estarei no fórum de dúvidas. Muito obrigada.